pilar intermediário. Então esses aqui são os 3 tipos de pilares que nós temos, tá? Serão considerados internos os pilares em que se pode admitir compressão simples, ou seja, em que as excentricidades iniciais podem ser desprezadas. Por quê? Porque entende-se o seguinte, é uma hipótese, né? Se você tem uma viga aqui e uma viga aqui desse lado, aqui você vai ter uma carga em função daquela viga lá e uma outra carga em função da outra viga aqui, essa aqui. E essas cargas aqui, os momentos que essas cargas conduzem, a hipótese é que essa excentricidade se anula, tá? Se você tem uma carga de um lado, uma carga do outro, essa hipótese, a carga anula. Então, por isso que a gente considera que em pilares internos, né, a excentricidade inicial é igual a 0, tá? Ou pode ser desprezada. Nos pilares de borda, que é esse aqui, ó, as solicitações iniciais correspondem à flexão composta normal, ou seja, admite-se a excentricidade inicial em uma direção para a seção quadrada ou retangular. A excentricidade inicial é perpendicular à borda. Então, vamos imaginar esse pilar aqui, não é? Vamos imaginar que seja um pilar assim, não é? E aqui eu tenho uma viga do lado de cá, e eu tenho uma outra viga do lado de cá, e uma outra viga aqui, saindo aqui. Essa viga tem uma carga que descarrega no pilar, essa aqui tem uma outra que descarrega no pilar. Essas duas cargas aqui, a gente considera que a excentricidade é praticamente desprezível. Essa carga aqui tem uma carga aqui, tá? E não existe nenhuma outra carga aqui para compensar com ela. Então essa carga provoca uma excentricidade. Essa excentricidade aí vai originar no pilar o que nós chamamos de uma flexão composta. E para os pilares de canto, né? Imaginemos aqui o pilar, aquele outro pilar lá, que é um pilar de canto, esse aqui. Então aqui tem uma viga, aqui tem outra viga, né? Aqui essa viga tem uma carga aqui que descarrega no pilar, não existe nenhuma outra do lado, aqui tem uma excentricidade. Aqui tem uma viga que descarrega no pilar, aqui não existe nenhuma outra, então tem uma outra excentricidade em função dessa carga. Essas duas excentricidades aqui provocam no pilar o que nós chamamos de flexão oblíqua. O que é flexão oblíqua? Flexão oblíqua é aquela em que a aplicação da carga está fora dos eixos de simetria. Vou ter uma carga aqui, tá? Fora do eixo de simetria. Flexão oblíqua. Se a minha carga tiver não centrada, mas em cima de um eixo de simetria, nós chamamos isso aqui de flexão oblíqua. Flexão composta, perdão. Então, repetindo. Se nós tivermos uma carga não centrada, mas aplicada sobre um eixo de simetria, aqui nós temos uma flexão composta. Se eu tiver uma carga não aplicada no centro e fora dos eixos de simetria, essa carga vai produzir uma flexão oblíqua. Ok? Então, esse é uma classificação de pilar, tá? Quanto à solicitação inicial. Tudo bem? E quanto à esbeltez, tá? Se o lambda, que é esse número aqui, tá? For menor que lambda 1, tá? Ou lambda for maior que menor que lambda 1, tá? Nós dizemos que o pilar é um pilar robusto ou um pilar pouco esbelto. Se o lambda, esse número aqui, estiver entre lambda 1 e 90,
pilar de esbeltez média. Se o lambda estiver entre 90 e 140, nós temos um pilar esbelto ou muito esbelto. E se nós tivermos um pilar com um lambda entre 140 e 200, nós dizemos que o pilar é excessivamente esbelto. A norma não admite em nenhum caso pilar com índice de esbeltez maior que 200. Ok? Não posso ter, pela norma de concreto. Nós, no nosso curso, vamos estudar, tá, somente até pilar de esbeltez média, lambda menor que 90. Para o curso de estruturas correntes e concreto armada, o nosso limite vai ser 90. As considerações de 90 para cima são outras, acrescentam-se considerações e não vai dar tempo de nós estudar e não tem condição de a gente ver isso aqui no nosso curso. Ok? Temos pergunta, não? A turma tá aí ou tá dormindo? Pelo amor de Deus, dormindo não. Deixa pro fim de semana. Muito bom. Vamos continuar, né? Ainda bem, puxa vida, pô. Tava acordado, dormia, fogo. Esse negócio de aula online sempre tem esse problema, né? Você não sabe se os caras tá lá e pau. Não é fácil não, mas tudo bem. Pelo menos não precisa sair, né? Não precisa. E para vocês também é melhor, né? Pelo menos já estão em casa em algum lugar, né? Não precisa depois pegar um ônibus para demorar 3 horas para chegar em casa. Cruz credo. Tá, vamos ver. Tá? Muito bom, vamos lá. Vamos falar agora das excentricidades do pilar. A diferença do pilar de viga são os casos de excentricidade. Então, flexão composta, viga não existe flexão composta, flexão simples. Viga não existe flexão oblíqua, é flexão simples. Então é diferente. Segundo, as excentricidades. Viga não tem excentricidade, tá? Viga, o carregamento é sempre sobre o eixo longitudinal. Pilar já tem diferença, em função das excentricidades, tá? E no pilar nós temos dois tipos de excentricidade. Pelo menos até o pilar aqui, até lambda menor que 90, tá? Depois eu vou falar para vocês o que é esse lambda 1 aqui. É um outro número que nós vamos calcular, tá? Não é um número puro, não. 90, 140, 100, 200 negativo. Ele tem um valor, tá? Ele é calculado em função do carregamento, etc. Vamos chegar lá, tá? Vamos falar das excentricidades. Nós temos dois tipos de excentricidade no pilar que a gente considera. Quando nós estamos trabalhando com o pilar até esbeltez média. O que nós chamamos de excentricidade de primeira ordem, tá? Que é o que eu vou citar aqui, tá? Em estruturas usuais de concreto armado, né, estruturas correntes, né, existe um monolitismo, ou seja, uma ligação, né, entre as vigas e pilares que compõem os chamados pórticos, tá? A excentricidade inicial, oriunda das ligações dos pilares com as vigas, nelas interrompida, ocorre em pilares de borda e de canto. Então, eu já falei aqui, só vai ocorrer excentricidade inicial ou excentricidade da carga quando tivermos pilares de borda ou pilares de extremidade e pilares de canto. Existem alguma literatura com o exercício que nós vamos fazer, né? A gente vai chamar muito pilar de extremidade, que na verdade é o pilar de borda. Só no caso do pilar de borda, extremidade e de canto é que nós vamos ter excentricidades iniciais. Bom, tá? A partir das ações atuantes em cada tramo do pilar, as excentricidades iniciais no topo e na borda são obtidas pela expressão. Então, se você tem uma carga normal, tá certo? O que vai acontecer? Vamos fazer um desenho. Fica mais interessante. Se você tem um pilar, né, um
pilar aqui. Aqui é o eixo do pilar. Mais ou menos, né? Pelo amor de Deus, o que é isso? Se você tiver uma carga fora do eixo do pilar, tá certo? A uma distância E, isso aqui nós chamamos excentricidade, tá certo? A multiplicação da excentricidade pelo esforço normal dá o momento, tá? Então, essa situação é a mesma coisa. Se eu pegar essa carga, aplicar para aqui no meio e substituir aqui por um momento, tá? Fletor. Isso aqui, então, é a representação das excentricidades. Correto? Bom, se aparece um momento no topo, tem que existir na base também, né? Porque a estrutura está parada, né? Então, a excentricidade no topo do pilar vai provocar um momento no topo e na base, tá? A estrutura não está andando, ela está em equilíbrio, ok? Nesse texto nós vamos adotar, de acordo com a norma, tá? E e A, ou seja, excentricidade inicial no ponto A maior excentricidade em valor absoluto. É, sem cima, sem baixo, A é a maior, tá bom? Além das excentricidades iniciais das extremidades do pilar, precisa ser realizada uma análise dos efeitos locais de segunda ordem ao longo do eixo normal. Normalmente, em pilares de edifício, os máximos momentos iniciais ocorrem em suas excentricidades e suas extremidades, perdão. Então, normalmente, em pilares de edifício, as excentricidades iniciais maiores ocorrem no topo ou na base, tá? Mas quando nós temos momentos de segunda ordem, que nós vamos ver daqui a pouco, os máximos momentos ocorrem no centro do pilar, ocorrem aqui. Por esse motivo a gente tem que calcular essa excentricidade também, e é calculado por essa fórmula aqui. Nós vamos ensinar como é que nós vamos ver isso aí, tá? Então, aqui teremos aqui um momento, né? Excentricidade aqui, excentricidade no meio, excentricidade na borda, E e A é sempre o maior, tá? E B, das excentricidades iniciais nas seções das extremidades e na seção intermediária. Então, aqui é uma excentricidade inicial, no topo, aqui na base, e aqui a excentricidade no meio, tá? A norma, embora não mencione explicitamente, a excentricidade inicial a ser adotado para a seção intermediária adota o mesmo procedimento anterior, se for precisar calcular, ok? Muito bem. Os momentos no topo e na base podem ser obtidos no cálculo de pórtico, tá? Então, se você tiver, vamos imaginar aqui uma viga e aqui um pilar, tá? A excentricidade que ocorre aqui é obtida através dos momentos de engaçamento perfeito, tá? Ou seja, os momentos obtidos aqui nesse engastamento podem ser calculados considerando o momento de engastamento perfeito e considerando a rigidez das vigas e dos pilares. Nós vamos ver isso aqui depois e como é que nós calculamos isso aí. Eu vou falar rapidamente para vocês. Muito bem, no caso de uma estrutura, que é essa aqui, quando a gente calcula lá, quando você calcula uma viga, tá? Vamos supor que aqui tem um pórtico, né? Isso aqui é um pórtico, do jeito que está aqui, tá bom? Isso aqui, na realidade, a gente considera que seja apoiado. Então, uma carga, reação de apoio, vem para cá. Belezinha. Mas, na realidade, ela não está no centro do pilar, ela está fora do centro. Então, essa excentricidade aqui é calculado através das rigidez das vigas e dos pilares, tá? Para a gente saber qual que é a excentricidade provocada por essa carga aqui. Ela não está no centro,
A maneira de saber a excentricidade é através do momento de engastamento perfeito, ok? Multiplicado pelos coeficientes de rigidez que estão aqui. Muito bem. Então nós temos num pilar o que nós chamamos de excentricidade inicial, que só vai aparecer em pilares de extremidade ou de borda e pilares de canto. Pilares de centro não tem excentricidade inicial. Amor, te amo. Não houve não. Muita alteração nas questões dos pilares, a transação da norma, não houve. Pilar praticamente não houve muita alteração não. Se você pegar uma literatura que fale do dimensionamento pilar da norma 2013, 2014, não tem quase nada de diferença não. Dimensionamento pilar não tem não. A norma, as principais alterações que tiveram na norma de 2014 para 2013 foi a respeito de cobrimento do aço, modo de deformação longitudinal do concreto secante. Houve uma alteração não significativa, mas houve. Aquela fórmula que eu dei para vocês é diferente da norma de 2003, tá? Houve a introdução na norma de 2014 dos concretos de alto desempenho, tá? Não tinha isso na norma anterior, então não houve consideração. Para pilar não teve quase diferença nenhuma não, tá bom? Existe uma apostilinha que fala das principais alterações das normas que tiveram no concreto de 2003, 2014. No fim da aula eu mostro ela para vocês verem quais são as principais alterações que tiveram na norma. Vou terminar essa teoria e depois eu mostro para vocês essas considerações. Tá ok? Muito bom. Então eu estou falando aqui de excentricidade, falamos de excentricidade inicial, tá? Excentricidade inicial só existe em pilar de borda e canto. Elas são calculadas através da rigidez da viga. Nós vamos fazer um exercício disso aí, depois nós vamos saber. Essa é a excentricidade inicial. Existe uma outra excentricidade que nós chamamos, que é a excentricidade acidental. Essa excentricidade existe tanto nos pilares de borda, como de canto, como nos pilares de centro, tá? Então, segundo a norma, na verificação do estado limite último das estruturas reticuladas devem ser consideradas imperfeições que ocorrem durante a execução da estrutura. Muitas imperfeições podem ser cobertas por coeficientes de ponderação, mas as imperfeições dos eixos das peças às vezes não. Então elas devem ser consideradas, tá? Então nós temos as chamadas imperfeições globais, tá? Então na análise de uma estrutura, por exemplo, tá? Que são contraventadas, existe uma imperfeição, tá? Ou por desaprumo, ou alguma coisa parecida. Tá? E esse ângulo de desaprumo é dado por essa fórmula aqui, L dividido por 100 raiz, 1 dividido por essa raiz de L. Tá? E esses valores aqui, θ1, θ2, que são as imperfeições globais da estrutura, né? Seria, na realidade, o desaprumo da estrutura. Tá? Então, o edifício subiu, houve um desaprumo. Como existe um desaprumo, vai existir uma excentricidade, ou seja, à medida que vai subindo o edifício, a carga vai mudando de lugar e, logicamente, vai tendo o que? Excentricidades, né? Então, isso aqui nós chamamos de imperfeição global. É aquela que ocorre na estrutura inteira, tá? Que é calculado por essa fórmula aqui. Ok? E nós temos as imperfeições que nós chamamos de imperfeições locais. Ou seja, pode ser, inclusive, um desaprumo que ocorre localizadamente, tá? São imperfeições locais que vão provocar excentricidades, tá? Nesse caso aqui, a gente considera que
um pilar vai de um lado, outro pilar vai do outro, de tal maneira que no global as excentricidades se compensam. Né? Então ele fala, admite-se que nos casos usuais a consideração da falta de retilinidade seja suficiente. Assim, a excentricidade inicial pode ser obtida pela expressão, que é essa expressão aqui, que engloba tanto as excentricidades locais como as excentricidades globais. Então, ok? Então, a excentricidade é igual a θ1, que é esse número aqui, θ1, 1 dividido por 100 raiz de L, dividido por L, ou seja, o comprimento do pilar, se nós estivermos trabalhando com o pilar em balanço. Se nós estivermos com o pilar apoiado, é L sobre 2. Tá? Tem que tomar cuidado aqui, né, no escrito. Tá certinho o que está escrito aqui. Isso aqui não está errado não. Tá? Para um pilar em balanço, é θ1 vezes L. É o que está escrito aqui. Se o pilar for biapoiado, ou seja, tiver uma viga em cima e uma viga embaixo, isso aqui é θ1L sobre 2. Tá? Então, essa fórmula está certa. Precisa saber só interpretar. Okay? Independente de qualquer coisa, tá? A norma fala que nós temos que ter uma excentricidade mínima para o cálculo. Uma excentricidade mínima, tá? Então, ó, presta atenção aqui. Um momento de primeira ordem de cálculo mínimo é igual à força normal de cálculo multiplicado por 0,15 mais 0,3 vezes H. Momento dividido pelo esforço normal é a excentricidade. Tá ok? Me lembro que teve um ano que eu pedi para calcular. No momento os caras não souberam. Entendeu? Momento mínimo, calcularam. Ou eu pedi a excentricidade mínima, os caras também não calcularam. O momento mínimo é igual à força normal multiplicado por 0,15 mais 0,3 H. Se eu pegar o momento dividido pelo esforço normal, eu vou ter a excentricidade. Então isso aqui é a excentricidade mínima ou o momento mínimo da mesma coisa. Tá? H é a altura total da seção transversal na direção considerada em metros. Se colocar aqui em centímetro, esse número vai dar errado. Ok? Nas estruturas reticulares usuais, admite-se que o efeito das imperfeições globais sejam atendidos se não for respeitado esse valor de momento total mínimo. Mas esse momento deve ser acrescido, então, o momento de segunda ordem, que nós vamos falar alguma coisa. Tá? No caso de pilar submetido à flexão oblíqua composta, esse mínimo deve ser respeitado em cada uma das direções. Isso é, o pilar deve ser verificado sempre a flexão oblíqua, etc, 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 etc. Tá? Isso aí nós vamos ver mais no exercício futuro. Excentricidade de forma, nós já falamos, mais ou menos isso aqui se compensa, você na realidade não vai considerar, só vai considerar aquela lá, vai estar escrito aqui. E temos uma outra excentricidade que nós chamamos de excentricidade suplementar. Tá? É a excentricidade suplementar que leva em conta o efeito da fluência do concreto. Tá? Fluência o que é? Fluência é a deformação lenta do concreto. Tá? À medida que o concreto vai deformando, vou mostrar aqui, esse aqui é um exemplo interessante, eu já respondo a pergunta já. À medida que a estrutura vai deformando, tá? O que vai acontecer com essa densidade? Essa densidade vai aumentando, tá? Se ele está deformando para cá, com o tempo vai aumentando. Então, essa excentricidade aqui é uma excentricidade devido à fluência. Mas, no caso, tá? De pilares, com lambda menor que 90, que é o nosso caso, estruturas correntes de concreto armado que nós vamos estudar, esse efeito de excentricidade suplementar não
precisa ser considerada. Tá? A excentricidade, em função da fluência, só é considerada para pilares muito esbeltos. Tá, ok? Com lambda maior que 90. Então, ao cálculo da excentricidade suplementar é obrigatória em pilares com índice de BOTs maior que 90. No nosso caso, não é. Então, nós não vamos estudar esse caso aqui. Ok? Muito bem. Sim, o momento mínimo também é adicionado a pilar interno. Também. Tá? O pilar interno só não tem excentricidade inicial, tá? Mas ele tem uma excentricidade mínima, em função do desaprumo, etc. Então, ele é considerado sim. Segunda ordem, calma, chegaremos lá. É cedo ainda. São 15 para as 10. Vamos chegar na excentricidade de segunda ordem. Beleza? Muito bom. Falamos de excentricidade de primeira ordem, excentricidade mínima, tá certo? Excentricidade acidental, que são valores que temos que considerar. Esbeltez limite é aquele famoso número lambda 1. Esse número aqui, ó. Esbeltez limite. Esse número aqui, tá? O pilar, para ser robusto, o lambda tem que ser menor que um lambda 1. Estou falando que é um número aí. Esse é um número que pode variar. Pilares esbeltez médio, o lambda tem que estar entre lambda 1 e 90. A norma antiga, a norma anterior, esse número aqui era 35. Pau, lambda menor que 35. Não é mais lambda menor que 35. É um número que nós vamos ter que calcular. Tá bom? É esse número aqui que nós chamamos de esbeltez limite. Tá? Diversos fatores influenciam nesse número aí. Excentricidade de primeira ordem, vinculação dos extremos, forma de diagrama do momento de primeira ordem, várias formas. E a fórmula é essa aqui. Lambda 1 é igual a 25 mais 12,5 vezes E1, que é a excentricidade inicial, dividido por H vezes alfa B. H é o lado do pilar na direção considerada, ou direção X ou direção Y. Tá? E1 é a excentricidade inicial. E alfa B é um número que varia em função da vinculação e etc. e tal. Tá? Então ele pode ser para pilar B apoiada, força transversal, para pilar em balanço, para pilar B apoiado ao longo da altura. Então tem vários valores. Os valores de lambda 1 nós vamos estudar depois cada caso e quanto que ele vale. Ok? Então esse número lambda 1 ele é variável. Ele varia em função de várias coisas. Deixa eu falar uma coisa aqui. Tá, pilares apoiados ou em balanço com momentos fletores menores que o mínimo, momento mínimo não. Isso não vem ao caso. Tá? Depois eu vou explicar direitinho isso. E nós vamos fazer alguns exercícios que vão dar esses alguns números interessantes. Tá? Agora sim, se dá a segunda ordem. Muito bom. Então no dimensionamento do pilar, nós temos que levar em consideração dois efeitos. Primeira ordem, segunda ordem. Primeira ordem é excentricidade inicial, excentricidade acidental. Isso nós chamamos de momento de primeira ordem. Tá? Primeira ordem. O que é excentricidade de segunda ordem? Tá? A força normal atuante num pilar sobre as excentricidades de primeira ordem provoca deformações que dão origem a uma excentricidade denominada excentricidade de segunda ordem. Então vamos imaginar, esse pilar aqui é interessante, é um método de cálculo, mas é interessante a gente mostrar por ele aqui que vai ser interessante. Vamos imaginar que eu tenho um caso assim, ó, em que aqui é o pilar, a carga é excêntrica, tá? Que vem uma viga aqui, não tem outra do lado de cá, então a carga está aqui, tem uma excentricidade. Isso aí é o caso de excentricidade inicial. Ocorre que quando essa carga é aplicada aqui, o que vai acontecer com esse pilar? Ele vai deformar, né? A
carga veio para cá, correto? Agora essa excentricidade que era E não é mais E. Filho. Abaixa É isso. E mais um outro pedaço aqui. Esse outro pedaço nós chamamos de excentricidade de segunda ordem, tá? É isso aqui, ó, você tá vendo? Então ele estava aqui, a hora que ele carregou, ele deformou, ele teve uma outra excentricidade. Então a excentricidade agora mudou. Então nós temos uma excentricidade inicial e uma excentricidade de segunda ordem, tá? É o que nós chamamos isso aí, tá? Então, a excentricidade de segunda ordem basicamente é isso aí, né? A determinação dessa excentricidade de segunda ordem, a excentricidade inicial é fácil, vimos lá, tem tranquilo. Tem. Em barras de flexão normal, tá? Pode ser feita pelo método geral ou por métodos aproximados. A consideração da fluência é obrigatória, repetindo, para índices Beltrés, lambda maior que 90. Tá ok? Muito bem. Então eu estou explanando aqui, eu não vou entrar em detalhe nesse negócio aqui, porque tem uma série de considerações, de diferencial. Isso aqui é calculado como? Isso aqui é calculado em função de uma curvatura, né? Vocês estão lembrados da elástica, né? O que é elástica? Elástica é a equação da deformada, entendeu? A derivada da deformada vai dar o deslocamento, a derivada da segunda ao momento. Tudo aquele teorema de Castelhano, já estão lembrados disso aí, né? Vocês são craque no negócio, estão lembrados. É o princípio para calcular essa deformação aqui. Eu não vou entrar em detalhe nisso aqui, tá? Então eu tenho uma derivada primeira, derivada segunda, bababá, etc e tal. Eu sei que temos aqui dois métodos para calcular. Um método que nós chamamos de método da curvatura aproximada, ok? Que vai ter uma fórmula em que vai determinar que o momento de segunda ordem é igual a L, isso depois todas aquelas contas que atrás, derivada, blá, integral, blá, chegamos aqui. A excentricidade de segunda ordem é igual a LE, que é o comprimento efetivo, dividido por 10, 1 sobre R, tá? Esse R aqui é a curvatura da seção crítica, que vale 0,005 dividido por H, que si mais 0,5. Tá? Esse é o chamado método da curvatura aproximada. Tá? Um pouquinho. Sim, ocorre em pilar bem apoiado, com certeza. Ocorre sim. Por que ocorre? Ocorre porque na realidade a estrutura é rígida. Tá? Ela deforma, a viga deforma, o pórtico deforma, né? Na realidade o pórtico deforma. Se você carrega um pórtico, ele não está rígido, ele vai deformar. Tá? E essa deformação vai provocar a excentricidade de segunda ordem, sim. Tá, ok? Só não vai provocar estruturas rígidas. Existe estrutura rígida? Não, não existe. Então sempre tem momento de segunda ordem, ok? Muito bom. Então aquele método aqui é o método. Opa, onde que tá? Tá aqui, método da curvatura aproximada. E nós temos um outro método que nós chamamos de método da rigidez aproximada, tá? Cuja fórmula, momento, é esse aqui. Esse método aqui é um método interativo, tá? Você vai fazendo e vai comparando com os momentos e vai chegar num determinado número. Nós vamos calcular os pilares. Eu vou calcular por esses dois métodos aqui, tá? Um pilar eu vou calcular de um jeito, outro eu vou calcular do outro. Vou calcular dos dois para vocês verem se existe muita diferença. Vai ver que não tem, mas são dois métodos de se calcular. O princípio correto é a derivada, etc e tal, mas logicamente não vamos entrar em detalhe disso aí, tá? Existe um método simplificado da norma que a gente praticamente não usa, tá? Mas existe um método aproximado, distribuição de armadura, que é um método aproximado para cálculo de pilar, tá? E a gente basicamente não considera isso para flexão composta normal e um método para flexão composta oblíqua. Estou mostrando aqui só para vocês que a norma tem uma maneira de calcular, tá? Aproximadamente.
Não é aquilo que nós vamos ensinar, ok? Não vou ensinar dessa maneira. Só vou ensinar essas duas que eu coloquei, ok? Muito bom. Alguém tem alguma pergunta? Não terminou a aula, não. Quero saber só se tem alguma pergunta. Não? Maravilha. Opa, uma pergunta. Vamos lá. Pode ser. Maravilha, Moisés. Tá tranquilo, né? Cadê o Wi-Fi? Esse aqui. Acho que é esse. Muito bom. Muito bom. Então vamos lá. Deixa aqui. Muito bem. Então eu falei até aqui a respeito dos cálculos, tá? Necessidade de primeira ordem, segunda ordem, método de cálculo da excentricidade de segunda ordem, excentricidades acidentais, excentricidade mínima. Falei alguma coisa de disposições contínuas, não, de questões geométricas, etc. e tal. Falei a respeito de flambagem, tá? Então, em tese, nós já calculamos o pilar, tá? Nessa altura do espetáculo. Você pode pegar um programa assim, TQS, Eberic, qualquer um dele tem cálculo de pilar, cálculo de pórtico, tá? Qualquer um desses métodos computacionais vão fazer o dimensionamento, tá? A maneira que eles vão usar aí depende do programa, do software que ele fez, tá? Ou aproximada, ou da rigidez aproximada, isso aí é deles, né? Qualquer um deles. Mas tem sim, TQS, Eberic, qualquer um tem. Tá? O TQS até tem o TQS estudante, você pode baixar até 5 pavimentos, dá para fazer bem. Aí para cima daí não, porque aí tem efeito de vento, aí já é meio complicado. Você tem que comprar, não é que não dá para fazer no TQS, aí você tem que comprar ele, a licença dele. O TQS estudante é até 4 pavimentos, dá para fazer, não tem problema nenhum não, tá? Dá para fazer. Ok? Ou o TQS, o Eberic, tem outros aí, programas que fazem isso aí. Beleza? Muito bem. Eu tenho TQS estudante porque eu não vou pagar, não tenho dinheiro para isso e tudo bem, né? Então, mas dá para mexer com ele sim, tá? Muito bem. Então, nessa altura do espetáculo, nós dimensionamos o pilar, tá? E vamos agora detalhar, vamos chamar as disposições construtivas, ok? Que você deve considerar. Primeiramente, vamos falar do cobrimento de armadura. O cobrimento da armadura para pilar são as mesmas considerações que nós fizemos para viga, tá? Existem alguns números, né, específicos para pilar, mas tem para viga também e tudo mais, tá? Então, em função da classe agressividade, nós temos um cobrimento mínimo, tá? Classe 1, 25 mm, classe 2, 30 mm, classe 3, 40 mm, classe 4, 50 mm, ok? Se tivermos uma condição muito especial de controle, de projeto, etc., vibração, nós podemos reduzir isso aqui de 5 milímetros, é o que ele fala aqui, tá? Na verdade, o cobrimento, ele é um valor C mais um delta C, né? Que seria uma variação de cobrimento. Nas obras correntes, se delta C vale 10. Quando houver um adequado controle de qualidade, rigidez, etc., esse número aqui pode valer 5. Então, 10 menos 5, 5. Se tiver um controle muito bom e tal, de vibração, etc., você pode diminuir o cobrimento de 5 centímetros, mas é muito arriscado no nosso caso, acho muito provável isso aí, tá? Os cobrimentos são sempre referidos à superfície externa, em geral a face e tal, né? A dimensão máxima característica do agregado graúdo utilizado não pode ser superior a 20% do cobrimento nominal, ou seja, o diâmetro do agregado graúdo tem que ser sempre 20% a mais do que o cobrimento, tá? Menor que o cobrimento, perdão.
armaduras longitudinais nós vamos tratar na outra semana, tá? Eu já passei toda essa matéria para vocês e passei o exercício também. Na semana que vem nós vamos terminar essa teoria aqui, que é uma árida e tal, mas vamos falar alguma coisa, está terminando rapidamente. Depois vamos começar a fazer um exercício, 2 ou 3, etc, etc, etc. Ok? Deixa eu falar uma coisa aqui. Eu falei, eu ia mostrar para vocês um aspecto da norma, as principais alterações que tiveram da norma 2003 para 2014, né? Principais mudanças. Deixa eu abrir aqui. Houveram entre uma norma e outra. Meu filho. Duro, hein? Peraí que ele abre. Muito bem. Então vamos ver se eu consigo compartilhar esse. Aqui tá em PDF, não tá em. Não tá em coisa, né? Só pra gente ter uma noção. Então essas aqui são as principais alterações, tá vendo? De primeiro a gente tratava concreto até o C25, C50. Hoje nós já estamos incluindo concreto de alto desempenho, né? O diagrama de tensão e deformação do concreto na compressão tem umas alterações, né? O módulo não, como é que chama? Deformação específica nos concretos, né? Até C50, né? CA50, tá? Um pouquinho só. Estamos brigando para incluírem ao menos uma nota referente 18/2021 referente à realização de estudos térmicos em elementos de concreto em grande altura, concreto maço. Eu acredito que seria importante. Não sei, viu? Eu acho que no nosso caso não teria tanta importância não, viu? Sinceramente eu não sei, tenho minha dúvida, viu? Fazer a respeito de concreto maço, tratamento térmico, não sei, só pensar isso aí. Não tenho nenhuma opinião formada não, tá? Sobre isso aí. Então, essas são as alterações, tá? Resistência e tração do concreto, houve uma mudança, tá? O que mais? Módulo da cidade, foi aquela que eu mostrei para vocês lá direitinho, né? Basalto, calcário, tem variação em função